Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 25, versículo 14. Apenas a parte A do versículo, que diz assim: O segredo do Senhor é para os que o temem. Veja bem, o segredo do Senhor é para os que o temem. Este salmo foi escrito pelo salmista Davi, o rei Davi, considerado o suave em salmos de Israel. Dos 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi. E ele afirma, ele enfatiza neste salmo, no versículo 14, que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer a sua magnitude, a sua magnificência, é reconhecer que Ele é Deus poderosíssimo, que Ele é o Criador do céu, que Ele é o Criador da terra, que foi Ele que nos criou e que Ele criou todo o universo, conhece, chama as estrelas pelo nome, cada uma pelo seu nome, Ele sabe o número das estrelas, Ele é Deus. Temer a Deus é saber que Ele é o único Deus e que Ele não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia afirma que, apesar dele ser transcendente, Ele é imanente. Ele está próximo de cada um de nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. E esse Deus poderosíssimo, Ele revela segredos àqueles que o temem. E podemos ver isso na vida de Eliseu. Eliseu, considerado um homem de Deus, a mulher sunamita testemunhou acerca da postura de Eliseu como sendo um homem de Deus. Veja o que ela diz, está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Veja o que diz a mulher sunamita dando testemunho acerca de Eliseu. Diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela, a mulher sunamita, disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quem olhava para Eliseu via nele um homem diferenciado, um homem que tinha intimidade com Deus. E Deus revelava a Eliseu o secreto, o escondido. A Bíblia diz, está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, que tudo que o rei da Síria, que estava fazendo guerra contra Israel, planejava lá no seu quarto, na sua câmara de dormir, no secreto, no escondido, Deus revelava a Eliseu lá em Israel, lá em Samaria, a ponto do rei da Síria ficar turbado, reunir aqueles que estavam sempre com ele e perguntar onde estava o traidor, aquele que levava as coisas para o rei de Israel. Então alguém se levanta, um dos seus servos se levanta e diz: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Deus, como um Deus onisciente, ele sabia o que o rei da Síria falava, planejava contra o exército de Israel e revelava a Eliseu. Eliseu, então, levava ao rei de Israel as revelações, dizendo que ele não poderia passar em determinado lugar, porque ali haveria uma emboscada. Deus revelava o oculto e o escondido. Quem tem experiência com Deus, quem vive na presença do Senhor, quem teme a Deus, Deus revela os seus segredos. Quer ver um outro exemplo? Daniel. Daniel, ele também recebeu de Deus grandes revelações, porque ele temia o Senhor. E certa vez, Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho turbou o rei Nabucodonosor, a ponto dele ficar desesperado. Por quê? Porque ele sonhou, mas ele não se lembrava do teor, do conteúdo do sonho. E isso lhe turbava muito, porque ele sabia que era algo ruim, mas ele não se lembrava do que se tratava. Então ele chamou os sábios, chamou os adivinhos, porque ali na Babilônia havia um povo que era pago pelo governo, podemos dizer assim, de Nabucodonosor, para
que pudesse dar a interpretação dos sonhos do rei. Mas esses homens não puderam interpretar. Os magos e os sábios que estavam ali reunidos com Nabucodonosor não conseguiram interpretar o sonho. Por quê? Porque Nabucodonosor também não se lembrava do teor, não se lembrava do que estava no sonho. E isso trouxe um transtorno muito grande. Por quê? Porque eles precisavam dos elementos do sonho para poder dar a interpretação. Porque o inimigo não é onisciente igual o nosso Deus é. Deus é onisciente, ele conhece tudo. O inimigo só conhece se você falar. Ele não tem como saber o que está na sua mente, o que passa na sua mente agora, a não ser que você declare. Por isso que muitas das vezes é melhor, fechar a boca e deixar somente Deus agir, falar somente com Deus em espírito, porque o inimigo, ele não tem o poder de saber o que você está pensando agora. Esse atributo somente Deus tem, que é a onisciência. Então, meus irmãos, o que acontece? O rei mandou matar todos os sábios e magos, e entre esses sábios estava Daniel. Embora não tivesse nesse momento ali, porque Daniel não participava deste grupo que recebia do governo, Daniel, ele foi também chamado por Arioque para ser morto. Porém, ele pediu um tempo para orar. E quando Daniel vai orar, Deus lhe dá a revelação do sonho. Veja o que diz no versículo 19 do livro de Daniel, capítulo 2. Diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E quando Daniel foi estar com Nabucodonosor para lhe dar a revelação do sonho, Daniel disse algo muito importante e que nos salta os olhos, algo maravilhoso. Daniel diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então ele passa a dar a revelação de tudo aquilo que Nabucodonosor havia sonhado e havia esquecido. Daniel recebeu a revelação da parte de Deus porque ele era um homem que temia ao Senhor. Quer saber o profundo e o escondido? Quer ter revelações da parte de Deus? Quer conhecer aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? É preciso que você viva uma vida de comunhão, viva uma vida de intimidade com Deus e tema ao Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.